Ei, gente, tudo bem? Tô com saudade de vocês. Ai, que esquisito gravar uma aula assim, né? Mas tudo bem. Antes de tudo, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão me ajudando. Vocês não fazem ideia o quanto. E eu vou ser eternamente grata a cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E eu, por enquanto, eu consegui esse programa que grava a voz. Mas depois eu tô pesquisando um programa que grava a voz e me filma também, pra gente poder dar andamento nas aulas, tá? Olha só, então hoje a gente vai falar um pouquinho de auxiliar de escritório. Então vamos começar. Todo mundo com a apostila, pega a apostila, a gente tá na página 99. Então a gente vai ver práticas de escritório, habilidades necessárias. Então, gente, a primeira coisa não foge muito do que a gente já viu, que são as habilidades necessárias para atuar no mercado de trabalho nessas áreas que eu falo, todas essas que a gente já viu, as que a gente ainda vai ver pra frente. Então, olha só, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter boa comunicação, certo? Então, olha lá, então boa comunicação oral e escrita, habilidade informática, principalmente em planilhas e processadores de texto. É aquilo que eu falei para vocês, Excel é fundamental, entendeu? Para poder fazer as planilhas que a gente testou, né, que a gente tentou fazer nas últimas aulas. E processadores de texto, o Word, por exemplo, é muito essencial, principalmente se você vai trabalhar como escritório, né, no escritório. Você vai ter que fazer uma ata de reunião, você vai ter que fazer um memorando, você vai ter que fazer uma carta, um ofício. E isso tudo tem um padrão, para cada documento existe um padrão. Isso você aprende o quê? Um dos cursos aí que fala muito disso é o Word. Então, Word e Excel são cursos que vocês têm que ter para atuar nessa área, tá? Bom discernimento para resolução de problemas, planejamento e organização. Então, tem que ter um discernimento para resolver um problema. Então, na empresa está tendo um problema, então é aquele famoso bom senso, né? Então, se a lâmpada está estragada, não te custa ir lá e trocar, ou então, né, se é muito alto, se não alcança, ir lá e falar com alguém responsável, enfim, ficar atento, é aquilo que a gente sempre falou. Intimidade com números e cálculos, saber trabalhar sob pressão, priorizar tarefas e honrar compromisso. Isso já fala por si só, né? A gente tem que honrar compromisso, honrar nossa palavra e manter nosso caráter idôneo, né? Ter gerenciamento de tempo, isso aí é um gargalo, porque às vezes a gente vai acumulando tarefa, acumulando, e aí passa um dia e no dia seguinte acumula coisa de ontem e assim vai. Isso é o quê? Porque não planeja o tempo direito, não gerencia o tempo e não planeja as tarefas a serem executadas naquele dia. Descrição e sigilo profissional, o que acontece na empresa tem que ficar lá. Igual vocês falam aí, ó, o que acontece na balada fica na balada. Pois é, na empresa é a mesma coisa. O que acontece na empresa fica lá dentro. Não precisa sair falando pra ninguém. Não precisa não deve, né? Inclusive, não deve. Conhecer métodos e sistemas administrativos, confiabilidade e responsabilidade, proatividade. Ou seja, ficar atento, fazer aquilo que não fazer só aquilo que te pediram para fazer. Então faz um pouquinho a mais. Isso aí você consegue um diferencial no ambiente de trabalho. Vamos lá. Práticas de escritório. A gente ainda está na página 99. Então relaciona-se com as pessoas, né? Que vamos supor, você está trabalhando no escritório, numa recepção, enfim, você relaciona-se diretamente com o gerente, supervisor, com o público, os clientes, com os fornecedores, né? Então vamos supor, se você está num escritório aí administrativo, você vai se relacionar com o seu gerente, você vai marcar se ele tem que viajar, você vai fazer as viagens dele,
tem que fazer compra, você vai falar com os fornecedores, fornecedor de material de escritório, fornecedor de material de limpeza, seja lá qual for. Então isso aí tudo a gente se relaciona com essas outras pessoas. Digitar cartas, atas de reuniões, relatórios, memorando, é aquilo que eu falei. Carta, um ofício, por exemplo, você tá lá, a gente precisa fazer um ofício para o prefeito. E aí, você não vai digitar de qualquer jeito. Tem lá, igual aquelas nomenclaturas, ilustríssimo, prezado, excelentíssimo. Cada nomenclatura é direcionada para um tipo de pessoa. E tem toda a organização, né, assim, na carta, por exemplo. A data fica sempre no início da carta, do lado direito. A nomenclatura, por exemplo, prezado, ilustríssimo, fica sempre no lado esquerdo, lá em cima. Então tem o número de espaço certo para poder dar entre uma frase e outra. Enfim, isso tudo a gente tem que saber, tem que ter o domínio sobre isso. Atas de reunião, você vai lá, os diretores da empresa têm uma reunião. Aí eles te solicitam e você fica lá na sala de reunião escrevendo tudo que todo mundo está falando. Isso é uma ata. Então você tem que escrever tudo que, vamos supor, tem 5 pessoas participando da reunião. Você vai escrevendo num caderno de ata, é um caderno específico, e você vai escrevendo tudo que cada um falou. E no final todo mundo assina. Então você tem que ter uma agilidade, tem que ter uma escrita legal, né? Relatório, memorando, enfim, isso tudo você que cuida. Prepara apresentações e planilhas, organize reuniões, jantares, viagens. Então vamos supor, para essa reunião o diretor vai dar uma reunião. Então você que você que prepara a apresentação dele, os documentos que ele vai usar, né? Tem muita empresa, principalmente essas empresas grandes, é assim. Na minha não, né, gente? Inclusive eu que faço tudo, eu que preparo, que organizo, daquele jeito que vocês já sabem. Acho que na sua também, né, Aguinaldo? É você com você mesmo, né? Mas nós vamos chegar lá, hein? Organizar arquivos, que é de extrema importância. Então, por exemplo, lá na minha escola, eu tenho arquivo de 2012, 2013, 2014, 2015 e tudo separado. Porque vamos supor que... Lembra lá atrás que eu falei com vocês que cada tipo de documento, isso tem na apostila, tá? Cada tipo de documento deve ser armazenado por um determinado período de tempo. Lembra? Aí tem uns que 5 anos, 2 anos. Então, como que você vai arquivar isso? Você tem que ter uma organização legal, porque se em 2020 eu quiser um documento de 2014, eu tenho que ter organizado legal, senão eu não vou achar nada. Solicita materiais de uso de escritório, outros, que é aquilo que eu falei de compras, acompanha estoque, material a comprar, pagamento de contas, faturas, recepção de, se necessário, né, tanto de cliente quanto de fornecedor, quanto vai ter uma reunião, chegou um integrante da reunião, saber recepcionar essa pessoa, né? Pode atuar em vários departamentos de uma empresa, ou seja, você pode atuar no departamento de RH, você pode atuar no departamento de vendas, de marketing, financeiro, administrativo, enfim. Aí cada um vai se destacando na empresa onde entrou e vai subindo de cargo a partir daquilo que você está oferecendo para a empresa, né? Então, por isso que a gente sempre tem que se destacar lá dentro para a gente alcançar um crescimento adequado, tanto de posição dentro da empresa, cargo, quanto financeiramente falando, é claro. Então, aí a gente fala um pouquinho, deixa eu voltar aqui antes de entrar nessa parte cheque. Na apostila fala algumas coisas, por exemplo, equipamentos de escritório. Aí eu não vou entrar muito em detalhe em algumas coisas, tá, gente? Então a gente tem que atender lá na página 100. Aí tem lá, equipamentos de escritório. Então existem alguns equipamentos que a gente tem que ter no escritório, né? Mas nem sempre todo escritório dispõe de tudo que é necessário.
Então, uma das coisas aí que a gente tem que sempre ficar atento, o telefone toca, existem estudos, né, que falam que a gente tem que atender, o máximo que a gente pode deixar chamar são 4 toques. Chamou mais de 4 toques, você já tá errado, já tá ruim. Ter sempre uma caneta, um lápis e papel na mão. Se alguém liga e pede para anotar um recado, você tem que ter agilidade. Então você tem que estar sempre assim, precavido. Você tem que se precipitar de tudo que pode acontecer. Ser claro para falar e falar pausadamente, ter segurança no que vai falar. Falar próximo ao telefone, então se for headphone, que é aquele fone de ouvido com microfone, saber falar com clareza, repetir sempre o nome da pessoa. Isso aí eu sou desprovida um pouco disso, né? Mas vocês viram que eu me dei bem. Vocês lembram lá no início das aulas que toda hora eu falava o nome de todo mundo? Por isso, porque é uma forma de memorização do nome. E é importante a gente chamar as pessoas pelo nome. Evitar expressões afetivas, tipo, ah, meu bem, o nosso diretor não tá hoje, não. Ah, que querida, ah, tá jóia, amorzinho, né? Que tem gente que é assim, viu? Mas não pode, não, a não ser que você tenha já intimidade com a pessoa. Aí outro papo. Usar o telefone para conversas curtas relacionadas ao trabalho. Você não vai estar lá no seu trabalho e ficar ligando pro seu namorado de lá para não pagar a conta da sua casa, né? Pelo amor de Deus. Aí você merece um socão. É lógico que no mínimo uma advertência você vai ter. Não esquecer o telefone fora do gancho, deixar o interlocutor esperando por muito tempo. Falam que de 3 em 3 segundos você tem que chamar a atenção da pessoa que está do outro lado da linha. Então, por exemplo, igual quando você vai atender lá na Oi, quando você liga para a Oi, as atendentes não ficam sempre assim, aguarde só mais um momento. Senhora, só mais um momento. Senhora, só mais um momento. Senhora, aguarde só mais um momento. Ela não fica assim, porque na verdade existe um padrão de 3 em 3 segundos. Você tem que falar com a pessoa pra pessoa entender que você tá na linha, pra ela não. Porque não é ruim quando a pessoa, tipo, vai transferir a ligação pra alguém. Aí não toca música e o telefone fica mudo e você fica sem saber, ai meu Deus, será que desligou? Será que não desligou? E aí você começa a ficar nervoso na linha. Isso não pode acontecer. É péssimo isso pra uma empresa. Tá? Então a gente vai entrar agora em alguns documentos comerciais. A gente vai aprender algumas coisas que a gente lida no dia a dia referente à documentação. Gente, desculpa que apareceram algumas coisinhas na tela, mas é porque eu ainda estou aprendendo a mexer com esse programa, né? Mas tudo bem. Ó, então vamos lá. Então vamos falar de cheque. Existem alguns tipos de cheque que a gente vê no mercado, né? Tanto recebe quanto emite. Então, cheque administrativo é a garantia para vendas de valores altos, pois sabe que a pessoa tem fundo. É o cheque normal, né? Quando a pessoa tem fundo, é uma garantia disso. Cheque visado, reserva que o banco faz para que a pessoa não gaste aquele dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho, vamos lá que na minha conta eu tenho R$ 1.000. Só que desses 1.000, R$ 500 já está comprometido com alguma outra coisa. Então aí eu faço um cheque visado dos outros 500 e aviso pro banco, né? O banco faz essa reserva. Olha, aí vamos supor que eu vou emitir um cheque de R$ 800. Aí o banco vai, não deixa, olha, não dá porque R$ 500 já está comprometido para tal coisa. Então você só tem 500 de saldo disponível. Cheque cruzado é aquele famoso que a gente recebe, né? Você dá 2 traços no diagonal do cheque
E o que isso significa? Que o cheque não pode ser descontado na boca do caixa. Então, por exemplo, se eu dou um cheque cruzado para Lara, então ela não pode, e aí ela perdeu o cheque. Aí o Gabriel achou. A Gabriel foi lá na boca do caixa para tentar descontar o cheque. Ele não vai poder descontar porque o cheque está cruzado. Então esse cheque ele só pode ser depositado na conta de alguém. Cheque especial. Todo mundo fala, eu tô com dívida de cheque especial. O que é isso? É um limite que o banco aprova para um uso de emergência. Então vamos supor, é o limite do banco. Vamos supor que você tem dinheiro seu no banco, você tem R$ 2.000, mas o banco te autorizou a ter um limite de R$ 1.000. Então no total você tem R$ 3.000. Aí vamos supor que você já usou os seus R$ 2.000, que é o seu que você depositou lá na conta. Só que você teve aí uma urgência, tem que pagar R$ 800 de uma outra conta. Aí você pega R$ 800 do limite do banco e usa. E depois vamos supor que aí alguém depositou um dinheiro na sua conta. Aí vai cobrindo esse limite. Só que os juros disso é muito alto. Por isso que tem muita gente que fica endividado com esse cheque especial. Eu particularmente eu não uso, evito ao máximo usar, não uso de jeito nenhum. Para não criar a possibilidade de ter dívida com esse tipo de coisa. Cheque ao portador, cheque que não tem nome de ninguém, é simplesmente um cheque. Cheque nominal só pode ser sacado ou depositado, só pode ser sacado por aquela pessoa que o nome tá no cheque ou depositado. Então eu dei um cheque para Lara, aí lá no cheque tem assim, nominal A, aí se eu escrever lá Lara, não sei o que, o nome completo, tem que ser sempre o nome completo da pessoa, somente ela pode ir lá e sacar o dinheiro na boca do caixa, mais ninguém. Cheque predatado, emitido para pagamento futuro, é aquele que às vezes a gente coloca bom para tal data, né? Então esse aí é o cheque predatado. Vamos ver nota promissória. Olha só, nota promissória é o que? É uma garantia de pagamento. Então olha só, quando assinado significa uma promessa de pagamento feita pela pessoa que está devendo, né, gente? Não é que tá, não, viu? Olha lá o erro de português, que gracinha. Que está devendo. O preenchimento deve ser completo, pois se faltar algum item, a nota perde seu valor. Então, por exemplo, lá na escola, vamos supor, aí alguém vai e faz uma... Às vezes, isso é usado muito, gente, em loja de roupa, vocês já perceberam? Então, vamos supor, vamos dar um exemplo mais real, né? Vamos supor que eu fui lá na loja, por exemplo, na Design Fashion, aí de Vespasiano, lá no centro. Ela usa nota promissória. Vamos supor que eu fiz uma compra lá de R$ 500 e dividi de 2 vezes. Então ela faz 2 notas promissórias de R$ 250. Por que isso? Porque, vamos supor, eu combinei de pagar dia 10 de dezembro e 10 de janeiro. Aí beleza, 10 de dezembro eu fui lá e paguei. Aí ela me devolve a nota promissória. Eu rasgo e jogo fora. Mas vamos supor que 10 de janeiro eu não paguei. E não paguei e nunca mais eu paguei. Então a nota promissória, se ela entrar no fórum, sabe? Se ela me processar executando essa nota promissória, isso dá direito para ela. Então aí a justiça vai autorizar ela a receber esse pagamento com correção, né? Então isso aí eu não posso, quando a gente assina a nota promissória, a gente está garantindo que a pessoa vai receber. A gente está dando o direito da pessoa entrar na justiça contra a gente se a gente ficar devendo. Então a gente tem que ter sempre atenção em como que a pessoa está preenchendo. Por exemplo, tem muito lugar que a gente não dá tanta importância, a gente assina e às vezes nem coloca o valor. Não, você tem que colocar o valor, preencher certinho, porque às vezes você assina e deixa em branco. Aí a conta lá era de R$ 100, aí eu vou e preencho com 500 e vou e entro na justiça. Tá sua assinatura lá, então você vai ter que pagar. Não tem como provar o contrário. Recibo. Recibo é o quê? Uma declaração escrita de recebimento. Todo lugar que você vai, você não emitir um recibo. Você vai na padaria, não tem aquelas notinhas. Então, recibo é aquele bloco de recibo que você compra em papelaria. Tem uns recibos que tem canhoto e outros não. Então, tudo que uma empresa paga tem que preencher um recibo.
Então, se eu comprei um clipe de 20 centavos, aí eu peço lá na papelaria, me dá um recibo? Aí a pessoa dá, porque isso tem que constar no financeiro da empresa. É diferente de nota fiscal, porque nota fiscal é uma coisa que comprova a existência de uma compra e ou venda, viu, gente? Não é ou venda, não. É ou venda. Desculpem aí pelos erros ortográficos. Então, é só um documento que comprova esse ato, né, de compra e venda. Existem dois tipos, de entrada e saída de mercadorias e de venda a consumidor, que é o cupom fiscal. Então, se a gente não vai no posto de gasolina, não dá o cupom fiscal. É aquela notinha que eles emitem, que lá tem o CNPJ da empresa, tem tudo lá falando, horário, valor, enfim, tem todos os dados. Fatura, emitida para pagamento ainda não efetuado, ou seja, é um boleto. Então, fatura de banco. Vamos supor que você tem um cartão de crédito, aí todo mês não chega lá a fatura, ou seja, é o boleto, é o que você tem que pagar, praticamente isso. Duplicada é a cópia da fatura, ou seja, é permitido várias duplicatas para a mesma fatura. Então, duplicata é como se fosse uma fatura. Então, a lei permite a emissão de várias duplicatas para uma mesma fatura, mas não é permitida a emissão de uma duplicada para várias faturas, entendeu? É uma fatura, pode conter várias duplicatas, mas uma duplicata não pode conter várias faturas. Tem um negócio interessante que chama borderô. Esse muita gente nunca ouviu falar, né? Borderô é o quê? É relação discriminativa dos diversos itens que compõem os pagamentos e recebimentos feitos durante um determinado período. Então, olha aqui é um exemplo do bordereau que eu peguei. Então, sempre a gente tem o nome do banco, a agência. A gente vai preencher isso aqui, sempre endereço e nome. E aí aqui a gente tá, ó. Aqui o número de quantos pagamentos ou recebimentos foram feitos, né? Quantos eventos tiveram. Aqui o número do título, sempre tem o número bancário, né? Aqui o que aconteceu? Esse tá vermelho porque foi uma saída, normalmente. E o que tá azul, sempre que foi uma entrada. Normalmente é isso. E aqui embaixo a gente tem os dados bancários, ó. Então, o borderô é um resumo, né? Discrimina tudo que aconteceu de recebimento e pagamento. Então, aqui o vermelho um pagamento e o azul um recebimento, ok? DARF. Esse aí todo mundo já deve ter, às vezes, ouvido falar. Às vezes não como DARF, mas com a gente, né, tem outras nomenclaturas para isso aí. Normalmente, Aguinaldo que deve ver sempre, né? Porque o DARF é o quê? É o boleto gerado para pagamento de tributo à Receita Federal. Então, ou seja, é o imposto que a empresa paga pro governo federal. Ou seja, eu tenho lá a empresa, a escola, não é isso? Então, eu tenho que tirar a nota fiscal. Vamos supor que todo mês eu recebo 10 mil reais da escola. Então, para o governo, eu tenho que comprovar que eu tenho essa receita na minha escola, porque senão, de onde que eu vou tirar o dinheiro para pagar aluguel, para pagar as minhas despesas? Vamos supor que eu tenho 6 mil de despesa. De onde que eu vou comprovar que eu estou pagando as despesas, se eu não tenho que comprovar que eu recebo 10 mil reais por mês? Então, existe a DARF, ou seja, a gente paga um imposto sobre esses 10 mil reais, é uma porcentagem, um percentual, que a gente paga sobre o total que a gente recebe por mês, que a empresa recebe, e essa porcentagem a gente paga para o governo, porque aí eles sabem que a gente tem receita o suficiente para poder pagar as nossas despesas. Nota fiscal eletrônica, às vezes conhecido como NFE, porque antes era um bloquinho de nota fiscal, não sei se alguém lembra, talvez Aguinaldo, né, Aguinaldo, que já tem empresa há mais tempo. Antes era um bloco com 3 folhas. Então, uma cópia ficava com a gente, uma com contabilidade, uma com a pessoa. E a gente escrevia tudo à mão. Hoje não, é tudo sistematizado. Então, a gente tem um login, uma senha, a gente entra no sistema e faz a emissão da nota fiscal eletrônica, tá?
Então aqui a gente viu um pouquinho das coisas mais voltadas para auxiliar de escritório. Na página 102 agora a gente tem assim, no item correspondências. Vocês estão acompanhando aí? Página 102. Então aquilo que eu falei, correspondência também é importante. Então existem vários tipos de correspondência, que é o que eu falei lá atrás. Então, por exemplo, você vai me mandar um e-mail para o diretor. Vamos supor que você trabalha na Philips, por exemplo, o Davidson trabalha numa empresa grande. Aí vamos supor que ele está lá trabalhando no escritório. Ele vai mandar uma carta para o diretor de uma outra empresa, de um fornecedor, alguma coisa assim. Então ele pode mandar por e-mail, né? Que hoje a gente manda muita coisa por e-mail. Isso facilita a vida de todo mundo. Mas ele tem que usar uma linguagem simples, prestar atenção na ortografia e concordância, apresentar apenas as informações pertinentes ao assunto, não ficar prolongando e rodeando o assunto, né? Então, enfim, a gente tem a opção do e-mail, que hoje em dia é muito usado, muito mais do que carta e do que esses outros meios, né, de comunicação entre empresas. Por exemplo, em algumas empresas tem sites proibidos. Então vamos falar aí da internet, né? Então, por que tem site proibido? Porque tem muita gente que tá lá no escritório, na recepção da empresa, e fica lá no Facebook. Olha que gracinha. Receber um salário para poder ficar fuçando no Facebook. Mas não dá. Então tem muita empresa que bloqueia alguns sites. Site de baixar jogo, enfim. Se tá proibido, é porque tem que estar proibido. A gente não tem que ficar tentando burlar essa regra. Isso aí pode dar até justa causa. Evitar acessar sites de conteúdos adultos, por exemplo, ligado à pirataria, venda, jogos de azar, aqueles de relacionamento. Ache seu parceiro. Como que é? Como que é, gente? Ache o seu par perfeito. Lá. Não, né, gente? Vamos. Não, pelo amor de Deus. E-mail corporativo. Se você tem um e-mail da empresa, não sei, Davidson, você tem algum e-mail da empresa? Você não vai tratar no e-mail da empresa de assunto pessoal. Mandar vídeo, piadinha para amigo, não. O e-mail corporativo é para ser usado com coisa da empresa. Ponto final. O e-mail é uma ferramenta de trabalho. Então, deve ser encarado dessa forma, como ferramenta de trabalho. A gente tem memorando. O que é o memorando? É a forma de comunicação interna entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem ser hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Por exemplo, um memorando pode ser de um diretor para um diretor, ou de um diretor para um supervisor, ou de um gerente para um diretor. Isso aí não tem problema, tá? Carta correspondência. Né, igual tem uma carta de... Aí tem vários tipos de carta. Carta de comemoração de aniversário. Tem um monte de empresa lá que manda uma cartinha, parabéns pelo seu aniversário, blá blá blá. Pois é, então carta é diferente. Tem esse tipo de carta e tem as cartas que você tem que redigir para mandar para alguém de uma outra empresa ou até mesmo da mesma empresa onde você trabalha. Circular é o meio de correspondência pelo qual se dirige a várias pessoas ou repartições. Por exemplo, não tem um destinatário específico. Vamos pôr lá na escola. Eu passo uma circular que é o quê? Tá todo mundo... É um aviso, entendeu? Vamos pôr lá, tá todo mundo mexendo muito no Facebook. Aí eu passo uma circular. Proibida a utilização de Facebook, de sites, de redes sociais em horário comercial. Pode ser usado especificamente em horário de almoço ou após o seu horário de expediente.
Aí eu passo para todos os funcionários da empresa e o ideal é que todo mundo assine. Ponto. Aí se na próxima semana aquele mesmo funcionário que assinou a circular cometer isso, eu posso dar uma advertência verbal para ele ou uma advertência escrita. Então a circular ela funciona muito como um aviso para os funcionários da empresa para os funcionários. Atestado é um documento que registra um fato afirmando ou negando alguma coisa que aconteceu. Então, e ele é assinado, é igual ao atestado de. Igual lá, você não tem que ter um atestado de bons antecedentes. Então isso aí só atesta que você nunca teve uma passagem na polícia, enfim. Tem vários tipos de atestado. Declaração é semelhante ao atestado, mas não é expedido por órgãos públicos. O atestado é expedido por órgão público. Então, se você foi no médico, aí o médico te dá um atestado, né? A declaração não. Igual eu tenho escola. Aí tem gente, eu tenho aluno de São José da Lapa. Então eles me pedem uma declaração que eles estudam numa escola, porque aí eles ganham passagem de graça pela prefeitura. Aí é uma declaração. Eu emito essa declaração. Ofício é uma correspondência oficial a uma autoridade pública, por exemplo. É aquilo que eu falei, se eu vou mandar, vamos supor, vou ter uma inauguração, um evento corporativo lá na Nova. Aí eu quero convidar o prefeito, o vereador, então eu posso mandar um ofício para eles, fazendo esse convite. Então aí é tudo aquilo que eu falei, você tem que ter o Word, porque você tem que saber escrever. Para o vereador é de uma forma, para o prefeito é outra forma, e assim vai. Procuração é o ato pelo qual uma pessoa atribui a outra pessoa. Toda procuração deve ser registrada em cartório. Vamos supor, eu tenho a Nova, só que eu tô longe. Aí eu vou passar uma procuração para Lara, falando que ela pode cuidar de tudo da Nova. Ela pode se responsabilizar pela Nova no período de 30 dias. Então ela vai ter autorização, aí a gente registra em cartório. Então ela vai ter autorização para mexer no banco, para resolver qualquer tipo de situação e demanda que tenha para resolver na escola, dos assuntos da escola. Relatório é um documento que refere a resultados de um projeto que seja finalizado ou que esteja em andamento. Igual lá na minha escola, todo mundo tem que me dar um relatório semanal de matrículas feitas. Então, relatório, existem, né, milhões de tipos de relatório. Edital é um instrumento de notificação pública. É muito usado para a empresa que participa de licitação. Então, o órgão público vai lá e emite um edital. O que é um edital? Lá vai constar todas as regras que precisa ter, que a empresa tem que ter para poder participar da licitação para prestar aquele serviço ou não. Certidão. Certidão é um documento que prova os fatos permanentes. Ata é aquilo, igual eu falei, a ata de reunião. Ela é escrita à mão em um livro ou um caderno próprio de ata. Isso aí tem em papelaria. Requerimento. São instrumentos utilizados para diferentes tipos de solicitação para a autoridade. Então, vamos, por exemplo, a minha funcionária quer fazer um requerimento. Não, né? Quero fazer um requerimento para a prefeitura lá de Vespasiano para usar o auditório deles. Então eu faço um requerimento para a prefeitura e aí sim ele vai ser aprovado ou não. Telegrama é aquelas mensagens de urgência, normalmente bem curta e objetiva. Normalmente tem no máximo duas frases. É o ideal. Empresa, gente. A gente tá na página 104, tá? Vamos falar de empresa. Então, uma empresa
existe, né, pequeno, grande e médio porte. Existe a empresa ME, que, por exemplo, eu vou abrir uma empresa só eu mesma. Eu vou ser sacoleira. Então eu posso abrir uma empresa no meu nome, com meu CPF, CNPJ, crio um CPJ para poder vender roupa de sacoleiro mesmo. Só que às vezes isso não é adequado, porque aí a partir do momento que a gente faz isso, aí a gente tem que pagar imposto sobre as vendas, que é o DARF e assim por diante. Então, numa empresa, para a gente ter uma organização dentro dela, existem algumas, na página 105, vocês vão ver aí, existem 3 formas da gente organizar legal o quadro de funcionário, as responsabilidades de cada funcionário, de cada setor. Lembra lá atrás que a gente viu que uma empresa tem setor de RH, setor financeiro, setor departamento pessoal, administrativo. Então, ou seja, a gente cria algumas ferramentas para ter uma melhor produtividade, assertividade e resultado da empresa. Então, existem organograma, fluxograma e cronograma. Aí na apostila vocês vão ver a diferença de cada um deles. O organograma, ele é uma árvore de hierarquia. Igual lá não tem aquela árvore genealógica que aí vem a gente, os nossos pais, avós, bisavós, e aí vai. É mais ou menos isso. Então a gente sempre tem a diretoria geral, aí a gente vai classificando cada setor da empresa. Então isso é um organograma. Aí a gente consegue visualizar a empresa num todo. Olha, existe o cargo de gerência, de diretor de gerência, de supervisor, enfim, a gente vai criando esse organograma. O fluxograma, a diferença é que ele representa uma sequência de trabalho. Ou seja, o organograma é mais o que representa, vamos supor, os cargos. O fluxograma, os trabalhos desses cargos. Então, você pode ter um fluxograma para cada departamento específico. O ideal é isso. Cronograma é o que? É tempo. Isso é o que? Você determina o tempo de um projeto. Nós vamos fazer uma campanha de Natal. Então, vamos montar um cronograma. Dia 1º de dezembro, a gente faz a divulgação para a equipe dessa campanha. Dia 2 de dezembro, a gente faz a confecção de material. De 3 de dezembro, a gente faz a distribuição de panfleto e bababá. Então, a gente vai criando um cronograma, ou seja, a gente determina um período e aí a gente vai estabelecendo em cada dia desse período o que vai ser feito, qual etapa do projeto que vai ser realizado. Então, aqui a gente finaliza o nosso módulo de auxiliar de escritório, tá? Eu vou dar só um tempinho que eu tô sem água, eu não trouxe nada aqui pra cima e daqui a pouco eu volto, tá bom? Beijo pra vocês e aí a gente vai voltar com noções de marketing. Peraí.